E para fazer a orelha, eu vou começar com a mesma linha do corpo do macaco. Então, eu vou começar aqui fazendo um anel mágico. E dentro do anel mágico, eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora eu vou fechar o anel. E então agora eu não vou circular esses 5 pontos. Eu vou fazer 5 pontos voltando. Eu vou virar assim o trabalho e vou fazer os pontos aqui como se fosse pelo lado avesso. Então, nós vamos fazer aqui 2 pontos meio alto, separados, e eu não vou pular nenhum ponto. Eu vou pegar esse primeiro pontinho aqui e já vou fazer um ponto meio alto. No próximo ponto, mais um ponto meio alto. Aqui no meio, eu vou fazer um ponto alto. E aqui nesses 2 últimos pontos, eu vou fazer 2 pontos meio alto. Então, 1. E 2. Aqui no último ponto, mais um ponto meio alto. Dessa forma. E agora, eu vou virar novamente o trabalho e vou fazer 5 pontos baixos em cima desses pontos aqui. Não vou pular nenhum ponto, então esse primeiro ponto aqui eu já vou pegar e fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu vou agora puxar um pedaço dessa linha relativamente grande. Vou cortar. E a primeira parte da orelha está pronta. Vamos reservar aqui essa parte. E vamos fazer agora essa parte clara aqui da orelha, para ficar assim. Eu vou pegar a linha clara, vou fazer um anel mágico. E aqui dentro do anel mágico, nós vamos fazer 5 pontos meio alto. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos fechar o anel mágico. E vamos cortar essa linha também. E aí, nós vamos agora também reservar, porque depois a gente vai costurar essa parte clara aqui, nessa parte marrom. Vamos deixar aqui do lado. E agora, nós vamos fazer a cauda do macaco, porque eu vou chamar de cauda, porque eu não sei se eu posso falar o nome correto dessa partezinha aqui do macaco. Então, vamos chamar de cauda.
Então, nós vamos fazer um anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos fazer 5 pontos baixos. Um, 2, 3, 4 e 5. Vamos fechar o anel mágico. E agora, nós vamos apenas circulando ponto baixo sobre ponto baixo nessa peça, até chegar no tamanho que a gente queira. Então, vamos lá. Como é uma peça muito pequenininha, acaba sendo bastante desafiador para a gente fazer essa parte aqui de um ponto em cima do outro. 2, 3, 4 e 5. E aqui, como a gente não vai fazer aumento nem diminuição, você nem precisa colocar o marcador. É simplesmente ir fazendo os pontos e pronto. E aí agora você pode já tentar virar aqui, porque depois você não vai conseguir, provavelmente vai ficar mais difícil para você virar essa peça aqui. E aqui o importante é que você consiga manter os 5 pontos, porque como é uma peça muito pequenininha, é muito fácil a gente perder um ponto. Vamos só circulando essa peça aqui com 5 pontos, até chegar no tamanho que você queira. Eu vou fazer aqui esse processo, eu vou circulando apenas esses 5 pontos, até chegar no tamanho que eu quero. Você pode ir fazendo aí também, e a gente já se encontra aqui quando eu estiver finalizando essa peça. E aqui eu estou chegando no finalzinho da cauda do macaco. Eu vou mostrar para vocês aqui o finalzinho, porque como é uma peça muito fininha, então a gente sabe que é realmente desafiador a gente conseguir fazer os pontos com a peça tão apertada. Então, como que a gente faz para facilitar? Eu geralmente coloco a minha agulha, vou mexendo a minha agulha assim, dessa forma, coloco aqui no ponto, giro a minha agulha para cima, saindo aqui na abertura, para que a gente não pegue a alça do outro lado, porque se a gente pegar a alcinha aqui do outro lado, acaba fechando aqui essa abertura. Então, fazemos assim, vamos girando um pouco a agulha, de forma que a gente consiga fazer com mais tranquilidade. Então, eu cheguei aqui no final, com 5 pontos, fazendo dessa forma. Então, a gente vem aqui no ponto, coloca a agulha, como se fosse para baixo, depois para cima, e isso facilita o nosso trabalho. E agora eu vou mostrar para vocês o tamanho dessa cauda. Agora eu vou tirar aqui a agulha, vou deixar um pedaço para que a gente consiga costurar depois, deixar um pedaço razoável, não muito pequeno para não dificultar a costura. Vou cortar. E vou mostrar agora o tamanho, para que você consiga fazer certinho. Então, essa cauda ficou, na verdade, com 6,5 centímetros. E vai ser o suficiente. E agora nós vamos colocar aqui um arame, para que a gente consiga fazer
esse movimento. Porque se a gente não colocar o arame, a gente não vai conseguir dar movimento para ele. Então, eu vou pegar aqui esse arame, é um arame fininho, eu vou medir aqui do tamanho da cauda, vou deixar um pouquinho maior, porque a gente vai dobrar essa ponta aqui. Então, vou deixar só um pouquinho maior e vou dobrar dessa forma. Vou cortar. E aqui com o meu outro alicate, nós que fazemos esse tipo de peça, é sempre importante a gente ter um alicate para facilitar o nosso trabalho. Então, eu vou juntar aqui, aqui eu vou segurar com o alicate e eu vou girar aqui um pouco dessa forma. Girar um pouco, juntando as duas partes. E agora eu vou dobrar um pouquinho aqui a pontinha, para que fique seguro, caso alguma criança vá brincar. Vou dobrar aqui essa pontinha dessa forma. Dobrando essas duas pontinhas. E eu vou colocar um pedacinho de fita crepe aqui para proteger essa ponta. Então, eu vou rasgar um pouquinho aqui no meio, porque essa fita é larga. Então, eu vou rasgar aqui um pouquinho no meio. Não precisa ser perfeito, porque vai ficar dentro da cauda. E vou colocar aqui. Protegendo essa pontinha. Agora eu vou cortar só um pouquinho aqui. E vou agora colocar dentro dessa cauda. Acho que ficou um pouquinho largo aqui, eu só vou apertar mais um pouquinho. Para facilitar. E vou colocar aqui dentro, dessa forma. Vou puxar aqui um pouquinho com o meu alicate, para cobrir essa pontinha aqui. Pronto. E agora que eu vou dar 2 pontos, fechando essa pontinha aqui. Vou pegar minha agulha de tapeçaria. E é importante que a gente tenha essa agulha sem ponta, porque ajuda bastante neste trabalho. Então, aqui eu vou pegar um ponto de um lado, um ponto do outro, para fechar essa pontinha aqui. Pego o outro ponto do outro lado e fecho. E aqui eu vou dar um nó. Eu venho aqui nessa pontinha aqui, nesse outro ponto aqui no cantinho, e dou um nó aqui para a linha ficar segura. Vou dar mais um nó, só para garantir. E aqui eu vou pegar essa linha e vou jogar ela aqui no meio do ponto, aqui no meio dessa carreira. Nós vamos costurar essa cauda aqui no macaco, com essa linha. Então é importante que você deixe uma linha relativamente grande para que você consiga costurar. Pronto, assim. Vai ficar dessa forma. Essa parte já está pronta. Nós temos aqui
as 4 patinhas iguais. Eu já costurei 3 e eu vou costurar essa daqui junto com vocês e vocês costurem depois as outras 3. Então, eu vou costurar essa, vou mostrar como que eu fiz. Então, eu peguei um pedaço de arame também, eu cortei um pedaço de arame, eu vou mostrar aqui o tamanho para vocês. Esse pedaço de arame tem um tamanho de 7,5 centímetros. Mas, se você, para facilitar, se você não tiver uma régua, também pode medir aqui, dessa forma. Você pega um pedaço de arame com um pedaço 2 vezes maior do que a pata. A gente vai dobrar aqui ao meio, então a gente corta um pedaço 2 vezes maior do que a pata. A gente vai dobrar assim. Aqui também vou enrolar dessa forma. E aqui essa pontinha também eu vou dobrar, por isso que a gente precisa cortar um pouquinho maior do que a pata, porque a gente vai dobrar aqui a pontinha. Para assegurar, para não soltar e não machucar. Então, a gente dobra aqui. Dessa forma. E eu vou pegar um pedacinho de fita crepe também, um pedacinho pequeno, para proteger essa pontinha. E a gente enrola dessa forma. Assim. E agora eu vou colocar aqui dentro. E aqui eu vou colocar só um pouquinho de enchimento, só para proteger um pouco esse arame aqui. Só meio que em volta desse arame. E um pouquinho lá embaixo também, na parte clara. Então, a gente vai colocando aos pouquinhos. Assim, em volta do arame. Dessa forma. Eu coloco um pouquinho mais aqui embaixo. Mais um pouco. E vai circulando aqui em volta do arame. Assim. Pronto. Aqui já é suficiente. E agora eu vou fechar aqui em cima com 4 pontos. Então, você vai pegar sua agulha de tapeçaria e nós vamos fazer 4 pontos. Então, a gente pega um ponto aqui, o outro ponto do outro lado e costura dessa forma. Você vem aqui no outro, 2, 3. E o último pontinho aqui, que na verdade fica bem aqui no cantinho, a gente vem aqui e faz o último ponto. E vamos dar aqui 2 nós, para segurar essa linha. Bem aqui no cantinho. E 2. E agora, a gente vai colocar essa linha exatamente por onde a gente passou essa linha aqui. A gente puxa aqui para baixo para esconder um pouco aqui esse nó, para não ficar feio. Dessa forma. Aqui você corta. E aqui a gente faz assim para esconder esse pedacinho de linha.
e não fica aparecendo aqui, e também não fica feio aqui em cima. E vão ficar assim as 4 patinhas, dessa forma. Então, você corta os arames do mesmo tamanho, dobra e faz esse processo com as 4 patinhas. E agora, nós vamos fazer essa parte aqui do macaco. É a última parte. Nós vamos pegar essa linha na cor clara, vamos fazer aqui um anel mágico. Vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar o anel mágico. E agora nós vamos fazer um meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto por toda a volta. 1. E agora um aumento em meio ponto alto. 1 e 2. Um meio ponto alto. Um aumento em meio ponto alto. 1 e 2. Um meio ponto alto. Um aumento em meio ponto alto. 2. E aqui, um meio ponto alto. Nós vamos ficar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. E agora nós vamos puxar essa linha, um pedaço grande para a gente deixar um espaço para costurar. Tem que deixar um pedaço grande para não ter problema para fazer essa costura. Porque às vezes a gente deixa um pedaço pequeno e na hora de costurar a gente se atrapalha. Então, eu vou puxar um pouco mais aqui o anel mágico para fechar esse buraco aqui. E vai ficar assim, essa parte. Dessa forma. E aí agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou costurar, vou dar um pontinho aqui com essa linha para ela não soltar. Vou dar um ponto aqui, só para segurar essa linha. Mais um ponto. Pronto. E agora eu vou cortar. Não vou cortar muito rente, vou deixar um pedacinho assim. Até porque vai ficar pelo lado avesso. E agora eu vou dar um pontinho aqui para segurar esse ponto. Vou dar um nó, na verdade, aqui. Pronto. Aí eu tenho aqui agora um círculo, dessa forma. E agora nós temos todas as peças que a gente precisa. Nós temos o focinho, nós temos as 4 patinhas, a cauda e o corpinho do macaco. E temos também as 2 orelhas. Temos uma e temos 2. Mas essa daqui ainda eu não costurei, então vamos costurar juntas
agora. Então, você vai pegar essa parte que a gente já fez, essa linha, que não é a linha que a gente finalizou esse ponto, é a linha do anel mágico, eu vou costurá-la. Eu vou dar um nó também para segurar essa linha. Eu vou apertar um pouco aqui mais esse anel mágico. Vou dar um nó aqui para segurar essa linha. Posso pegar aqui no buraco do último pontinho. Vou fazer um nó. Só para realmente segurar essa linha, mais um. Aqui. E eu vou puxar essa linha aqui para trás. Aqui do lado avesso. Dessa forma, só para poder cortar. Dá mais um nozinho aqui. Pronto. E agora também eu posso cortar e essa linha tá segura, ela também não vai soltar. E agora, nós vamos pegar essa outra parte aqui. Nós vamos dar um nó aqui com essas duas pontinhas. Pode dar um nó aí, dessa forma. Na verdade, eu vou até dar mais um nó, para segurar bem. Aqui. Pronto. Agora ela tá bem segura. Eu vou tentar centralizar aqui as duas pontinhas. Os pontos ficam para cima e aquela pontinha do anel mágico fica para baixo e essa também, as duas, encaixar da mesma forma. Como nós temos 5 pontos aqui e 5 pontos do outro lado, nós vamos pegar essa primeira alcinha aqui, a parte de fora da alcinha, vamos unir essa parte aqui com essa daqui, com a parte de dentro. Eu vou pegar essa alcinha de dentro aqui, dessa forma, com essa alcinha de fora e vou costurando as duas. Por isso que é importante ter uma agulha sem ponta, para que você consiga fazer certinho. Então, vai pegar essa parte de fora também, da orelha, e vamos unindo essa alcinha de fora com a alcinha de dentro da outra parte. E assim nós vamos fazendo, unindo todas essas alcinhas. Dessa forma. Nós temos mais uma aqui. Mais uma aqui. E vamos unir aqui essa outra partezinha, que na verdade não tem mais ponto aqui, mas a gente vai costurar um pouquinho aqui, de forma que você consiga juntar essas partes iguais. Mais um pontinho aqui. E você vai ficar com ela dessa forma. Assim. Essa parte marrom do lado de fora e essa parte clara aqui dentro. E agora, nós vamos prender essa linha aqui, dá um nó aqui, para prender essa linha, para que ela não solte.
A minha linha até ficou um pouco pequena. Então, aqui eu vou dar mais um nozinho aqui. Só realmente para garantir. Assim. Essa abertura que ficou aqui, eu vou colocar aqui a agulha, voltando aqui para cima, para que eu consiga cortar essa linha aqui em cima. Bem rente aqui. Ela tá segura, porque nós já demos dois nós. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa com esse outro pedaço de linha. Vou dar um nó e também vou jogá-la lá pra cima, pra gente poder cortar com segurança. Então, aqui eu vou dar um nozinho aqui também. Pra ela ficar segura. Vou dar mais um, só pra garantir. Vou jogar ela lá pra cima, por dentro dessa abertura que ficou aqui. Importante que ela saia nesse lado ainda claro. Tá? Pronto, aqui também eu vou cortar. E fica assim, a orelhinha. E aí, nós temos agora essa linha, que eu também vou dar um nó. Também para segurar aqui essa linha. Nós temos agora as duas orelhas iguais. E agora, nós vamos unir as partes. Vamos começar pelas patinhas. Eu vou pegar aqui um pedaço de linha grande, dessa linha da cor do corpo do macaco. Pedaço de linha grande, vou cortar. E agora nós vamos costurar as patinhas. Eu vou colocar aqui na agulha. E aqui nós vamos centralizar as duas patinhas para que elas consigam ficar na mesma altura e também posicionada direitinho, tá? Nós vamos posicionar aqui no meio do corpinho do macaco. E aqui nós vamos colocar. Então, nós vamos pegar essa última carreira aqui, que é do corpinho ainda, não é do pescoço. Essa última carreira nós vamos prender o braço abaixo dela, exatamente aqui na segunda carreira. Dessa forma. Assim. E vai ficar aqui uma carreirinha aqui, um espaço aqui. Nós temos aqui 1, 2, 3 e 4. 4 pontos. Então, nós vamos contar 1, 2. Aqui no segundo ponto, a gente coloca a linha. Dessa forma. Vamos colocar aqui na segunda carreira, antes de chegar aqui no pescoço. Vamos colocar lá do outro lado. Nós temos que olhar aqui para que também saia aqui na segunda carreira do outro lado, dessa forma. Assim. E agora, nós vamos pegar a outra patinha e vamos fazer do mesmo jeito. Nós vamos contar um ponto, no segundo ponto, nós vamos colocar a nossa agulha. Dessa forma.
precisamos deixar ele centralizado, né? E agora, nós vamos fazer o seguinte, nós temos da direita para a esquerda, nós temos 2 pontos, então eu vou colocar aqui no segundo ponto também. E eu vou entrar com a agulha no mesmo buraquinho onde eu saí, com a linha, tá? E aqui eu vou sair em um outro buraquinho aqui do lado, e vou contar também da mesma forma aqui, 2 pontos nós temos aqui, então eu vou sair com a agulha aqui no segundo ponto. Você vai contar 1 ponto, 2 pontos. Então, no segundo ponto, você vai colocar a sua agulha. No começo vai parecer meio estranho, mas depois você vai ver que vai dar certo. Então, aqui, novamente, eu vou pegar essa linha, vou colocar aqui no mesmo buraquinho onde essa outra linha está saindo, vou colocar aqui no mesmo buraquinho e vou sair lá do outro lado. No mesmo buraquinho da outra linha que tá saindo aqui. Sair aqui no mesmo buraquinho. Dessa forma. E aqui você tem 2 opções. Ou você deixa assim, ou você dá mais uma volta, se você quiser que fique mais seguro, você pode dar mais uma volta. Eu vou deixar assim, eu acho que não quebra. Não arrebenta a linha, mas se você quiser que fique mais seguro, você pode dar mais uma volta para o outro lado. Então, eu vou tirar aqui a minha agulha e vou jogar essa linha aqui também para o outro lado. Vou jogar essa linha aqui lá para o outro lado. Vou colocar aqui no mesmo buraquinho. Aqui está saindo a linha aqui do outro lado. E vou colocar aqui no mesmo buraquinho que está saindo do outro lado. Dessa forma. Você vai puxar as 2 linhas, para que ela fique bem apertadinha. Você percebe que tá firme, né? Não arrebenta com facilidade. Tá bem firme, tá? Por isso que eu dei só uma volta, porque eu acho que é suficiente. Então, aqui eu vou dar um nó. Vou até cortar um pouco aqui essa linha, porque tá muito grande. Eu dei uma exagerada. Cortar um pouco. Então, eu vou dar um nó aqui. Aqui embaixo, né? Vou dar mais um nó. Pronto. E essa linha aqui, eu vou jogar ela lá pra dentro do corpo do macaco. Como eu falei, agora parece meio estranho, mas quando você terminar, você vai ver que vai dar certo. Você pega aqui no mesmo buraco que a linha tá saindo e você coloca a agulha e joga a agulha lá para baixo, só para esconder esse nó aqui. E com a outra parte da linha, você faz o mesmo processo. Aqui. E também no mesmo buraquinho e joga, pode ser em outra parte, não tem problema. Pronto, agora eu vou cortar. Corto aqui. E vou cortar, opa, eu vou cortar aqui também.
Fica assim. Por isso que eu falei que é importante ter o arame, porque se não tiver o arame, ele vai ficar muito armado, né? Vai ficar aberto. Então, por isso que tem que ter o arame, porque daí você vai colocar do jeito que você quiser que ele fique. Já vai dando uma forma aqui nos bracinhos. Agora, nós vamos colocar as outras duas patinhas aqui embaixo, que são exatamente iguais. Eu vou pegar mais um pedaço de linha. E, na verdade, eu vou fazer uma costura diferente aqui nessa outra pata de baixo, e você faz a que você achar mais interessante. Eu vou pegar esse pedaço de linha, vou dobrar ao meio, dessa forma. E essa parte aqui, eu vou colocar no fundo da agulha. Vamos ver se consigo colocar aqui no fundo dessa agulha. Deu certo. Vou deixar assim. Vou pegar aqui, também como eu falei, nós temos 4 pontos, então nós vamos pegar um no segundo ponto aqui, na primeira carreira nós vamos colocar dessa forma. E aqui eu vou passar só 2 partes dessa linha, dessa forma. Essas 2 partes aqui vão ficar aqui, essa outra vai ficar do outro lado, e eu vou cortar aqui no meio. Aqui, essa abertura aqui, eu vou cortar exatamente aqui no meio. Vai ficar aqui como se fosse 2 linhas na minha agulha, tá? Esse é um outro tipo de costura também que nós podemos fazer. Então, eu vou pegar aqui, contar dessa ponta pra cá, eu vou contar o segundo ponto. Então, nós temos aqui 1 e 2. No segundo ponto, eu vou colocar a minha linha. Dessa forma, tá? E aqui, para colocar as últimas patinhas, eu vou contar 9 carreiras e eu vou colocar aqui exatamente onde termina aqui a 9ª carreira. Então, eu vou contar a partir do anel mágico aqui. Nós temos o anel mágico aqui. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, bem aqui, nessa 9ª carreira, eu vou colocar as patinhas. Então, nós vamos, claro, também colocar aqui na mesma direção das patinhas de cima, né? Também tem que ficar certinho aqui com essas patinhas de cima. Então, nós vamos também olhar a mesma direção, da mesma forma. Então, eu vou colocar aqui na 9ª carreira, aqui neste ponto, e vou sair lá do outro lado. Exatamente também na 9ª carreira. Então, nós vamos só pegar aqui, ó. Isso você vai só olhando aqui, e aqui, na mesma carreira, você vai sair com a agulha. Então, aqui você vai ter que olhar para que as patinhas fiquem na mesma direção, para que elas não fiquem tortas. Então, eu vou sair aqui na 9ª carreira desse outro lado também, assim. E agora você vai colocar a outra patinha também no segundo ponto. Então, você vai contar quantos pontos aqui? 1, 2, 3 e 4. Você vem aqui no segundo e você coloca a agulha. Importante que você vai olhando, né, para que esteja certinho, na mesma direção. E aqui também é da mesma forma, você vai contar 1,
e 2. No segundo ponto, você vai colocar, e aqui você vai colocar no ponto, a agulha no ponto seguinte. Assim. Vai sair do outro lado, também no ponto seguinte, na mesma carreira. Dessa forma. Você vai tirar sua agulha, você vai puxar do outro lado. E aqui, essa linha, nós vamos também levá-la para o outro lado. Vamos colocar a linha aqui na agulha e vamos levar essa outra linha para o outro lado. Nós vamos colocar aqui no mesmo buraquinho que a outra linha saiu. E vamos sair lá no mesmo buraquinho do outro lado. Da outra linha, dessa forma. Aqui tá a linha. Aqui está a linha e a agulha está saindo pelo mesmo buraquinho. Pronto, assim. E agora, você vai fazer o seguinte. Você vai tirar uma linha aqui da agulha. Vai levar essa linha para o outro lado. Saindo aqui, você vai colocar aqui. Do outro lado. Desse outro lado aqui, nesse outro buraquinho, você vai colocar sua agulha. E sair lá naquele mesmo buraquinho do outro lado. Onde a linha está saindo, no mesmo lugar, você vai colocar essa outra linha. Essa aqui. E aqui nós temos 3 linhas. As duas que já estavam aqui e a que a gente acabou de trazer. Nós vamos pegar uma linha dessa daqui e vamos levar para o outro lado. Vamos pegar uma. Dessa forma. Esse é um outro tipo de costura também. Talvez até mais fácil. E mais seguro. Aqui também. No mesmo buraquinho onde a agulha saiu. No mesmo buraquinho você vai lá. E vai sair lá do outro lado também, no mesmo buraco. Parece difícil, gente, mas com cuidado a gente consegue. Pronto, nós temos agora 2 linhas desse lado e 2 linhas do outro lado. Então, a gente vai puxar as patinhas para juntar bem. Vamos agora dar um nó aqui. Dessa forma. Outro nó. Vamos dar um nó do outro lado. Mais um nó. Aqui. Dessa forma. E agora aqui nós vamos esconder essas linhas. Mas é importante que você não aperte demais também quando você for dar esse nó, porque senão vai ficar meio deformado aqui o corpinho do macaco. Então vamos apertar, mas não muito. Então aqui no mesmo lugar onde a linha está saindo, nós vamos novamente colocar essa linha para a gente esconder esse nó aqui. Vamos puxar, vamos cortar. Da mesma forma, vamos fazer com essa outra linha. No mesmo buraquinho aqui. Vamos também esconder essa outra linha. E vamos também fazer esse mesmo processo do outro lado.
No mesmo buraquinho que a linha está saindo. Você vai colocar a agulha e vai levar para outro lado. Vai cortar. Com a outra linha, o último pedacinho. Vamos cortar. Então, aqui é assim, gente, como eu falei, importante não apertar muito quando você for dar esse nó aqui, para ele não ficar deformado. Eu até apertei mais do que eu deveria, na verdade. E, como eu falei, no começo vai ficar bem feio, mas depois você vai dando forma às patinhas e ele vai ficar, como tem o arame, então com o arame ele vai dando forma e ele vai ficar bonitinho assim, dessa forma, tá? Então, vamos terminar. Vamos colocar agora essa cauda aqui. Na verdade, aqui nós pregamos essas duas últimas patinhas na carreira 9. Mas na verdade, se você colocar na carreira 8, talvez vai ficar melhor. Porque eu coloquei um pouquinho acima, na verdade eu deveria ter colocado na carreira 8. Mas também tá tudo bem. Se você quiser colocar também, ok. Mas aqui ficou um pouquinho mais para baixo essa patinha. E essa daqui ficou um pouquinho mais para cima. Mas deu certo do mesmo jeito. Agora nós vamos prender a cauda. Vamos também colocar aqui na agulha. E claro, aqui centralizando, olhando aqui, centralizando, para que ele não fique torto. Então, vamos centralizar aqui. Então, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar aqui na 7ª carreira. Então, centralizando aqui, eu vou dar um ponto aqui, bem aqui no centro das costas. Eu vou prender essa cauda aqui, dessa forma. Então, eu vou dar um ponto. Vou pegar aqui um ponto aqui na cauda do macaco. E eu vou pregando aqui, costurando. Você vai dando um ponto no corpo do macaco e dando um ponto também na cauda do macaco para prender. Então, nós vamos prender bem aqui. Importante que ela fique centralizada aqui no meio e que fique bem segura. Aqui eu acho que não tem muito segredo, não. Importante deixar uma linha não muito curta, para não atrapalhar aqui na hora de costurar. Então, é só ir dando uns pontinhos aqui, realmente, só para costurar, para segurar. E é claro, de forma que não fique grosseiro, né? Que fique bem acabado. A minha linha tá curta. Tô quase terminando aqui. Você vai costurando aqui, dando um pontinho de um lado para o outro. De forma que ele fique bem seguro. Realmente a minha linha tá pequena.
Aqui realmente, gente, não tem segredo para costurar essa cauda aqui, tá? Mas você percebe que não fica de forma grosseira. Fica bem costuradinho. Se a gente fizer com calma, a gente consegue. Então, você vai dando um ponto no corpinho, mais um ponto na cauda para segurar bem. E vai ficar certinho. Vou fazer essa linha aqui pra dentro. Vou cortar aqui um pouco. E vai ficar dessa forma. Então, como tem o arame, a gente vai dando forma aqui na cauda do macaco. Enrola um pouquinho, pra ficar bonitinho. E ela fica assim, gente. Olha que gracinha. Nós vamos colocar agora a orelha. Eu vou cortar. Assim. É uma forma de costurar, tem outras formas, né? Mas eu vou costurar dessa forma. Eu vou cortar esse pedaço de linha aqui também. Tem várias formas de você costurar as peças, né? Eu vou costurar dessa forma, mas você também já pode deixar as duas linhas aqui e costurar já com esses dois pedaços de linha quando você está tecendo a orelha. Mas eu vou costurar de uma outra forma. Vou cortar aqui um pedaço de linha. Vou fazer da mesma forma que eu fiz com as últimas duas patinhas. Então, vou pegar um pedaço de linha. Vou colocar essa parte aqui na agulha. Deixa um pedaço maior do que o outro para facilitar na hora de você colocar aqui. Então, nós vamos usar esses dois pontos do lado do anel mágico. Então, nós vamos usar primeiro esse, vamos passar aqui, e esse outro do outro lado. Dessa forma, tá? Assim. Nós vamos ter esse formatinho aqui. Então, aqui nós vamos colocar a linha exatamente na quinta carreira. 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos colocar aqui na quinta carreira. E do outro lado também. Vamos sair exatamente na quinta carreira do outro lado. Então, é só olhar aqui que você está na mesma carreira. Dessa forma. Você vai posicionar a sua orelhinha aqui assim. E vamos colocar agora a linha, essa mesma linha, nessa outra orelha, da mesma forma que a gente colocou. Um ponto depois do anel mágico. Mas aqui a gente só vai ter que tomar um pouco de cuidado para essa linha não ficar aparecendo dessa forma aqui. Assim, tá? Então, nós vamos colocar essa linha aqui por baixo dessa linha clara. Então, a gente vai colocar aqui por onde a agulha tá saindo, você vai colocar aqui por baixo, dessa forma, para que ela não apareça. E vou colocar aqui a agulha exatamente em um ponto abaixo dessa linha aqui, ou seja, na carreira de baixo. E vou sair aqui também um ponto abaixo dessa linha aqui, ou seja, na mesma carreira. Dessa forma. E aqui eu vou colocar aqui na agulha, porque eu vou levar essa linha também para o outro lado. Então, eu vou colocar a agulha aqui, exatamente no mesmo buraquinho que essa linha está saindo, exatamente no mesmo buraco. E vou sair também aqui, exatamente nesse outro buraco aqui, onde tá essa linha, dessa forma. Assim, vai ficar assim. E agora, eu vou pegar apenas
uma parte dessa linha e vou jogar para o outro lado. Pra gente dar um nó igual a gente fez nas patinhas. Então, eu vou introduzir a agulha aqui exatamente no mesmo buraquinho. E vou sair aqui nesse mesmo buraquinho, onde está a outra linha, exatamente igual. Assim. E vou pegar uma linha dessa daqui e também vou jogar para o outro lado. Também eu vou introduzir aqui no mesmo buraquinho, vou sair aqui do outro lado, no mesmo buraquinho. Vai ficar assim. E agora nós vamos puxar, não vamos puxar muito, para não afundar muito aqui essa orelha. E vamos dar um nó aqui, puxando, mas não puxar muito, como eu falei. E vamos dar um outro nó. E do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Vamos dar um nó. E vamos dar outro nó. Assim. E aqui nós vamos esconder essas duas linhas. Vamos colocar aqui na agulha, colocar aqui pelo mesmo buraquinho e vamos sair aqui em qualquer lugar, só para puxar essa linha. A outra também. Da mesma forma, vamos sair também em qualquer lugar do outro lado. Vamos cortar. A outra também. E vamos, com a agulha, puxar esse pedacinho de linha aqui pra dentro, dessa forma, sem ficar aparecendo aqui. E também vamos fazer com essas duas pontinhas aqui da linha, do mesmo jeito. Essa linha aqui ficou curta, mas vamos também colocar aqui, jogar aqui pro outro lado, e aqui eu vou cortar. Vou fazer o mesmo processo com esse pedaço de linha, assim, e vou também jogar essa linha aqui pro outro lado. E vou cortar. E aqui nós pregamos as duas orelhinhas. Nós vamos costurar essa parte aqui. Vou colocar aqui já a linha na agulha. E agora nós vamos ter que tomar cuidado aqui para não ficar torto. Então, por isso que a gente vai precisar agora de alfinetes. Vou pegar 1, 2, 3 e 4. Nós vamos ter que posicionar bem aqui, para que não fique torto. Então, vamos colocar aqui. Nós vamos costurar aqui na sexta carreira. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos costurar aqui na sexta carreira. Mas vamos posicionar para que ela fique bem aqui no meio certinho. E aqui embaixo fica aqui, quase aqui na última carreira aqui do pescoço.
Então, nós vamos colocar mais um alfinete aqui, só pra segurar dessa forma, tá? Pra ficar certinho assim. E agora, nós vamos costurar pegando só a alcinha de trás, dessa parte aqui, só a alcinha de trás e pegando um ponto aqui na cabeça do macaco. Então, vamos lá. Então, eu já tenho aqui a linha presa, eu vou pegar um pontinho aqui na cabeça do macaco, prendendo essa parte como se fosse o focinho do macaco. Então, a gente vai fazendo dessa forma. Você vai com jeitinho. Você vai entrar exatamente no lugar onde você saiu com a agulha. Você vai pegar o próximo buraquinho de cima. E aí, você vai pegar a alcinha de trás do próximo ponto. Novamente, onde você saiu, você entra com a agulha, vai no próximo ponto de cima. Pega a próxima alcinha dessa parte clara. E assim você vai costurando. Entra com a agulha exatamente onde você saiu. Próximo ponto de cima. Dessa forma. Mais uma alcinha. Você vai novamente no mesmo lugar que você saiu com a agulha. Agora, no próximo ponto paralelo. Pega mais uma alcinha. Esse alfinete aqui já pode tirar. No mesmo buraquinho que você saiu, coloca a agulha, agora descendo. Você vai colocar no pontinho de baixo. Pega mais uma alcinha. Só toma cuidado para não perder nenhuma alcinha. No mesmo buraquinho que você saiu, o buraquinho de baixo. Mais uma alcinha. Aí vai lá de novo, no pontinho que você saiu, pega o próximo ponto de baixo. E assim você vai circulando até prender toda essa parte. Pega uma alcinha. E aqui também você pode já tirar esse alfinete. No mesmo ponto que você saiu, entre de novo. Próximo ponto de baixo. Próxima alcinha. Novamente, onde você saiu, você entra. Agora, você pega aqui o ponto paralelo. A próxima alcinha, a última alcinha. E agora aqui você vai tentar dar um nó aqui, de uma forma que fique bem discreto aqui. Então, vamos dar um nó aqui, nesse próximo pontinho, dessa forma. Aperta bem para não aparecer. E aí, você vai agora, joga agora essa linha lá para trás, que tá bem preso aqui agora, não vai aparecer. Você corta, não corta muito rente, porque aqui é só você colocar a agulha aqui em algum lugar e vai puxando essa linha aqui pra dentro. Dessa forma, gente. Bem simples. Você vai puxando até essa linha aqui desaparecer, tá?
assim. Pronto. E aqui, na verdade, seria interessante colocar um pouquinho só de enchimento. Eu acabei esquecendo de colocar antes de fechar totalmente. Eu vou ver se eu consigo abrir uma partezinha aqui para tentar colocar um pouquinho só de enchimento, porque eu acabei esquecendo. Então eu vou tentar aqui com cuidado para não abrir aqui, para não cortar aqui o ponto, e eu vou tentar colocar um pouquinho só de enchimento aqui dentro. Eu realmente esqueci. É muito pouco. Então, com a minha pinça aqui, então antes de fechar totalmente, você coloca um pouquinho de enchimento lá. Muito pouco. Eu vou colocar dessa forma. Se você também esquecer, você pode também tentar dar um jeito, mas com cuidado para não arrebentar, né, a peça. Então, você pode colocar um pouquinho aqui, uma abertura bem pequenininha. Assim, só para ele ficar um pouquinho mais cheinho aqui. E pronto, assim. Aí agora eu vou arrumar aqui com a agulha, para não ficar um buraco. E fica assim, sem buraco aqui, como vocês podem ver, tá? Então, fiz só realmente só um pouquinho. E agora nós vamos bordar o olhinho e como se fosse o nariz do macaco. Então, eu vou pegar aqui agora a minha linha de meada. Cortar. E agora nós vamos desenhar o olhinho. Eu vou primeiro desenhar o olhinho, depois como se fosse o nariz. Então, nós vamos desenhar o olhinho exatamente nessa carreira aqui, onde tem aqui esse pontinho do nariz, que na verdade esses dois pontinhos aqui deveria ficar um pouquinho mais para baixo. Mas ok, não tem problema. Vamos desenhar os olhinhos bem aqui. Então, eu vou pegar aqui esses dois pontinhos aqui, vou colocar a agulha aqui por trás, vou sair aqui nesse pontinho e vou fazer assim. Fazer um ponto aqui, dessa forma. E vou fazer mais uma vez. Assim. Mais uma para ficar um pouco mais desenhado. Então, eu vou fazer aqui 3 vezes, tá? Puxa um pouquinho assim para baixo, para dar dessa forma. E agora, eu vou colocar a linha aqui, voltando, dessa forma, e vou sair aqui do outro lado, nesse pontinho aqui. Que eu vou fazer o outro olhinho. No total, 4 voltas. E aqui eu vou fazer da mesma forma. Aqui eu vou fazer 3 voltas, 1, 2, 3, dessa forma, assim. E agora, como eu fiz do outro lado, eu vou fazer também aqui 4, só que agora eu vou entrar com a agulha e sair exatamente no mesmo buraquinho aqui onde está essa linha preta, porque nós vamos dar um nó e vamos esconder esse nó aqui dentro. Então, tem que ser exatamente no mesmo ponto que está a outra linha. Então, vou dar um nó, 2. E agora, eu vou esconder
essa linha. Então, eu vou entrar aqui exatamente neste ponto, porque só dá certo se você entrar exatamente no mesmo ponto, senão isso aqui não vai dar certo. Eu vou puxar. Pronto. Puxei essa parte. Vou cortar esse pedaço de linha. E agora eu vou esconder esse outro pedaço da linha. Assim, também vou colocar aqui, exatamente no mesmo buraquinho, pode ser em outro lugar, não tem problema para a linha sair. E aí, quando você coloca no mesmo buraquinho, você percebe que, mesmo a linha sendo preta, não vai aparecer aqui depois, tá vendo? Sem sinal de linha preta aqui. Então, aqui nós temos o olhinho, só que agora eu vou colocar essa partezinha branca aqui do olho. Eu vou pegar uma outra linha e eu vou colocar aqui embaixo. Só que eu vou entrar aqui também. Eu vou entrar bem aqui, no finalzinho do olhinho dele. Vou aqui do outro lado, bem aqui no finalzinho também. Vou sair aqui exatamente onde eu entrei com a agulha, exatamente no mesmo ponto. Ficar assim, dessa forma. E aqui eu vou dar um nó. Dois nós. E vou fazer da mesma forma. Vou esconder essa linha aqui dentro. Então, no mesmo lugar onde a linha está, eu vou entrar com a agulha, sair aqui em qualquer lugar e puxa. Corto aqui essa linha. E aqui, essa outra parte eu posso até puxar com a agulha, porque é um pedaço de linha pequeno. Você puxa aqui esse pedaço de linha com a agulha. Pode cortar um pouco aqui, porque é pequeno mesmo. E esconde essa outra parte aqui da linha. Dessa forma. E vamos fazer da mesma forma no outro olhinho. Vou entrar aqui bem no cantinho aqui. Deixar um pedaço de linha aqui para dar um nó. E aqui, vamos entrar aqui, bem aqui no cantinho. Mas, gente, aqui também é para fazer esse bordado também é muito particular, tá? De quem, para você dar personalidade à sua própria peça. Então, você pode desenhar o olhinho de uma outra forma. Se você quiser, também não tem problema. Aqui é como eu estou bordando, mas você pode bordar de uma outra forma. Um nó e dois. Aí você entra aqui no mesmo buraquinho onde a linha está, exatamente no mesmo buraquinho. E você pode sair aqui em qualquer lugar e puxa a linha que ela vai sumir dentro do macaco. Aqui. E nós vamos arrumar aqui. Aqui também nós vamos puxar essa linha, também já sumiu aqui. Nós vamos agora bordar o nariz do macaco. A última parte que a gente vai fazer. Na verdade, falta a boca também. Pronto. E aí aqui, para bordar o nariz, você vai bordar dessa forma, tá? Você vai colocar a sua agulha aqui, bem pertinho aqui do anel mágico, tá? E aí você vem aqui e você vai colocando dessa forma.
aqui, você vai ter como referência o olho, tá? Você pode fazer dessa forma que vai dar certo. Então, você vem aqui, coloca nessa última carreirinha aqui, e você vai e sai exatamente aqui onde você entrou com a agulha. Você vai fazer assim, tá? Aqui você vai entrar de novo exatamente por onde você saiu com a agulha e vem aqui do outro lado do anel mágico, exatamente do outro lado do anel mágico, paralelo a essa outra parte aqui do nariz. Você vem aqui, exatamente paralelo, tá? Você vai entrar aqui, e aqui você vai fazer da mesma forma, pegando como referência o outro olho. Aqui nessa última carreirinha, você vem aqui, coloca e sai exatamente lá do outro lado. Assim. Tá? Aqui você vai dar um nó. Dois. Vai colocar a agulha aqui exatamente onde essa linha está e sai aqui em qualquer lugar. Pronto. Corta a linha. Puxa aqui esse fio pra dentro. Esse daqui você pode cortar um pouquinho aqui também. E puxa pra dentro. Dessa forma. Pronto. E agora, nós vamos bordar a boca e a sobrancelha. Vamos bordar primeiro a boca. Então, eu vou entrar aqui em qualquer lugar. E venho aqui. Aqui, gente, é muito de gosto, né? Então, o bordado no olhinho, no nariz, é muito de gosto. Mas eu vou pegar aqui um ponto abaixo do anel mágico. Uma carreira abaixo do anel mágico. Vou deixar um pedaço aqui relativamente pequeno, para dar um nó. E eu venho aqui também, mais ou menos 2 pontos depois, e eu venho aqui do outro lado, também na carreira abaixo do anel mágico, e vou sair exatamente onde eu coloquei a agulha. Dessa forma. Aí a boca vai ficar um pouquinho torta, e é isso mesmo que eu quero, mas você pode bordar de uma outra forma, do jeito que você quiser. Eu vou dar só mais uma volta e ficar um pouquinho mais grossinha essa boca. No mesmo buraquinho onde eu coloquei a primeira volta. E saio aqui exatamente no mesmo lugar onde está essa linha aqui, tá? Vai ficar assim a boquinha dele. Eu vou dar um nó aqui atrás. Vou dar outro nó. Eu vou entrar aqui com a agulha exatamente onde está esse fio, que é para puxar esse nó aqui para dentro.
assim. Aqui eu vou cortar. E aqui eu vou dar uma puxadinha aqui pra dentro, pra não ficar aparecendo. E aqui eu vou puxar essa linha também aqui pra dentro, para que ela também não fique aparecendo. Vou cortar um pouquinho aqui. Eu vou empurrar um pouquinho aqui com o fundo da agulha. E agora, vamos bordar a sobrancelha. Eu vou colocar minha agulha aqui. Vou colocar aqui no ponto, bem aqui, paralelo ao olho. Vou deixar um pedacinho lá atrás. E venho aqui também, paralelo a essa parte aqui do olho. E vou fazer aqui 2 voltas. Uma. E vou fazer aqui mais uma, já voltando a minha linha aqui pra trás. E vou também já amarrar aqui atrás. Vou dar um nó aqui. Outro nó. E vou colocar essa agulha aqui, exatamente dentro desse ponto aqui. Dessa forma. E esse pedacinho aqui eu vou puxar. Assim. Pronto. E agora eu vou fazer do mesmo jeito a outra sobrancelha. Então, eu vou pegar aqui em cima, um pouquinho em cima aqui do olho, bem do lado aqui do olho. Vou deixar um pedacinho de linha aqui atrás. E venho aqui também, bem aqui em cima do olho. E já vou dar 2 voltas aqui. Uma. E a outra aqui já saindo aqui atrás. Assim. Vou fazer o mesmo processo, dar um nó. Outro nó. E já vou esconder esse nó aqui dentro. Posso sair em qualquer lugar. Vou cortar. Vou puxar aqui essa linha aqui pra dentro. E essa outra também. Dessa forma. Pronto. A gente vai ajeitando. Aqui também vou dar uma arrumada aqui na boca dele. A orelhinha. E aqui está o nosso macaquinho prontinho. Como eu falei, quando a gente está fazendo esse macaquinho, especialmente quando estamos colocando as patinhas, ele fica bastante estranho. Então, parece até que não vai dar certo, mas vamos acreditar no processo e o final é assim. Ele vai ficar exatamente assim. Então, ele pode ficar em pé, apoiado aqui na cauda. Ele pode ficar sentadinho. Então, como ele tem o arame, então você vai moldando do jeito que você quiser. Pode ficar em 4 apoio também. Dessa forma. Pode fazer um charmezinho com a mão também, aqui na orelhinha, dando um tchau. Enfim, pode colocar a patinha aqui na cintura, como se estivesse bravinho, sentado bravinho. Se você gostou, deixa o seu like,
Se inscreva no canal e teremos em breve mais vídeos.